versículo de número 16. Vamos esperar os irmãos deixarem. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém. Amém? Ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vamos ler o 17 também. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Meus irmãos, eu queria falar um pouco sobre a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo, que está no nosso meio nesta noite. Glória a Deus. E não somente está no nosso meio, mas também, como nós vemos, ele habita dentro de nós. É interessante que quando a gente vamos para o livro do Gênesis, a Bíblia vai dizer que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, e ele tinha uma função, o Espírito de Deus ali, que era guardar a terra. E é interessante que a terra lá estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face. É interessante que dentro do hebraico não se encontra um significado sobre a palavra pairar, mas ela tem um sentido de guardar, proteger. E é interessante que se nós observarmos isso e queremos aplicar na nossa vida, é o que acontecia conosco. Em outro tempo, quando não estávamos na igreja, nós éramos sem forma e vazios. Mas é tão interessante que o Espírito de Deus, como Deus já tinha uma obra na nossa vida, Ele já nos guardava e nos protegia. Por quê? Porque um dia o Senhor ia trazer nós para a igreja, ia encher-nos do Espírito dEle para fazer a obra. Então, desde quando nós estávamos no mundo, o Espírito de Deus já tinha uma função, a qual? Guardar nós e proteger. Porque um dia nós éramos sem forma e vazio, agora nós estamos criando forma através da palavra e sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E é interessante que quando Deus ele forma o primeiro homem da história, chamado Adão, é interessante que ele sopra em suas narinas o fôlego de vida. E é interessante que não é qualquer fôlego de vida, é um fôlego que saiu de dentro do nosso Deus e entrou dentro de nós. Esse fôlego é chamado de Espírito de Deus. E observe que em Gênesis capítulo 6, versículo 3, a Bíblia vai dizer ali que o homem estava tão corrompido que Deus olhou dos céus para a terra e disse: o meu espírito não vai mais conviver com o homem, retirarei o espírito da terra, porque a perversidade era muito. Só que é interessante que o Espírito Santo do Senhor nunca se ausentou totalmente do homem. A gente vai observar que ele descia em Moisés, a gente vai observar que quando Jessé, pai de Davi, quando Samuel vai à casa de Davi, ele vai ungir Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi, enchendo novamente. É interessante que quando Jesus também estava nesta terra, é observante nós observar que Jesus, quando ele foi batizado nas águas, ao sair das águas, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele desceu com o formato de uma pomba, enchendo Jesus com o Espírito Santo e batizando Jesus, o primeiro a ser batizado pelo Espírito Santo do Senhor. E é interessante que Jesus, ele pregava muitas das coisas, e dentro de uma delas ele falava assim que ele não nos deixaria órfãos, que ele ia rogar ao Pai, e o Pai enviar o outro Consolador. Quem? O Espírito Santo de Deus. E é tão interessante, meus irmãos, que sem o Espírito Santo nós não somos nada. Observe que em Ezequiel capítulo 2, versículo 2, Deus olha para Ezequiel e fala assim: Ezequiel,
ponha-te de pé, porque eu quero falar contigo. Mas Ezequiel, ele não tem forças para ficar de pé. Aí então o que acontece? O Espírito de Deus pega Ezequiel e o põe de pé para Deus falar com ele. Então, se nós estamos aqui nesta noite de pé, é porque o Espírito Santo do Senhor nos colocou de pé, nos trouxe nesta noite para este lugar, para nós o adorarmos ao Senhor, que é Criador dos céus, da terra. O Senhor tem uma mensagem para nós nesta noite, que é qual? Que nós vamos sair daqui diferente, nós vamos voltar a ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que não está prostrada, mas uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que está de pé, não olhando para a dificuldade, mas andando, caminhando por onde o Senhor Jesus quer que andamos. Glória a Deus, aleluia. E é interessante, meus irmãos, que a gente observando a